Como vender mais, vender melhor e vender sempre, mesmo que você tenha algumas espinhas. Brincadeiras à parte, nesse conteúdo de hoje, eu quero te trazer um passo a passo claro e lógico de como funciona uma metodologia que atrai clientes todos os dias, converte e fideliza, levando em consideração exatamente essa nossa tríade perfeita, que é o que a gente vai abordar aqui juntas. O como você pode vender mais, com volume, com escala, atraindo mais clientes. O como você pode vender melhor, tendo mais qualidade, trazendo clientes mais ideais que realmente possam pagar o seu devido preço, sem questionar, e vendendo sempre, tendo a recorrência de receita, tendo a previsibilidade, tendo o que realmente importa para um negócio mais sólido aqui dentro do nosso mercado digital. Seja muito bem-vinda, esse é mais um episódio do nosso podcast Papo Visionário. Eu sou Marcela Esteves, sou fundadora da ME Company e é aqui que a gente constrói legado. É aqui que a gente ensina vocês e transborda conteúdos mais a fundo, trazendo realmente novos pontos de vista, novos horizontes para que você não fique para trás, para que você seja aquela visionária que está sempre um passo à frente. E antes de qualquer coisa, eu preciso que nós desmontemos uma crença que está na sua cabeça. A crença errada de que vender mais significa trabalhar mais. Sabe aquela lógica que para você poder dobrar o seu faturamento, você vai precisar dobrar a quantidade de pacientes que você atende, quantidade de pessoas que você recebe, a quantidade de clientes que você mentora? Nem sempre ela é equivalente. Essa lógica, na verdade, muitas vezes é uma armadilha. Faz pessoas acharem que a única maneira de dobrar o seu resultado, o seu faturamento, a sua performance, é justamente você dobrando seus esforços. E repito, isso em alguns casos se faz entendível, mas é muito pouco. É muito mais sobre você construir um negócio que você consiga vender múltiplas formas. E o mais importante, você não depender apenas da sua hora. Então a primeira dimensão que a gente vai trabalhar aqui hoje, nesse episódio, já pega teu papel e tua caneta. Não sei se você está me ouvindo enquanto está na academia, enquanto você está dirigindo, mas vai ser muito bom você ouvir pela primeira vez e depois você poder recapitular. O primeiro ponto que nós vamos trabalhar é justamente o volume. A dimensão de pensarmos quantas vendas você tem fechado no dia a dia, quantas vendas por semana, quantas vendas no mês. A segunda dimensão é a qualidade. Qual é o perfil desse cliente que está chegando? O quanto que essas pessoas estão sendo favoráveis para você do ponto de vista de cash collected, ou seja, o quanto você recebe de receita de imediato daquela venda que foi feita. E se o perfil desse cliente está alinhado com aquilo que você realmente quer trabalhar dentro do seu ecossistema. Porque às vezes um cliente errado te dá dor de cabeça, te custa muito mais caro do que você imagina. E a terceira dimensão que a gente vai ver aqui juntas é a permanência, a recorrência. O vender sempre é justamente o mecanismo necessário para que você não fique o tempo inteiro correndo atrás da meta. Então é a gente entender e olhar se o cliente está voltando, se ele está recomprando de você, se ele está indicando você, se ele está ascendendo, ou seja, comprando um próximo passo, um próximo produto ou um próximo serviço dentro da sua empresa. E a maioria dos conteúdos que você vê por aí somente te ensina a primeira dimensão, que é a venda em volume. E muitas vezes você acaba caindo naquela armadilha que a gente falou agora há pouco no começo, de achar que você vai precisar, para ter esse volume, dobrar os seus esforços, dobrar o tempo na sua agenda que você fica ali entregando atendimentos um a um para cada cliente. É por isso que está fazendo errado. E só por essa introdução, acho que a gente já merece. Você já está inscrita no nosso canal? Você já está aqui acompanhando o podcast? Você já está seguindo o nosso conteúdo? Se esse episódio já te eletrizou, já está fazendo sentido você estar aqui, está animadíssima para pegar aqui todo o passo a passo, eu quero te convocar a gerar esse engajamento. É a única coisa que você pode retribuir e é o único pagamento, entre muitas aspas, que eu te peço para que você nos ajude a crescer o nosso podcast. Ele é um podcast 100% orgânico, muito natural, leve, e a gente faz realmente uma conversa de bastidor. A única forma de você me ajudar a compartilhar, ou melhor, de crescer esse episódio, né, esse nosso podcast, é justamente através do compartilhamento. Então eu quero combinar uma coisa com você. Nesse primeiro momento, eu quero simplesmente que você deixe o seu like se você está assistindo no YouTube e deixe aqui abaixo também o seu comentário, se inscreva no nosso canal, conta um pouquinho do que você está percebendo aí do movimento de mercado em relação às vendas e tudo mais. Quando chegar ao final, se esse episódio realmente fizer muito sentido para você, eu quero que você compartilhe um stories. Me marca lá, vou fazer questão de te repostar e agradecer publicamente a sua menção. Publica compartilhando com algumas pessoas, indicando o episódio se assim ele realmente fizer sentido para você. E caso
Caso você esteja nos ouvindo agora no Spotify, também te peço que você suba aí dentro do Spotify no nosso perfil, você vai ver em 3 pontinhos, tem a opção de você avaliar o nosso programa. Deixe suas 5 estrelas, vai me ajudar muito, eu vou te agradecer de verdade. Isso, na verdade, vai favorecer para você também, porque quanto mais a gente conseguir agregar e realmente você notificar de que tá fazendo sentido, mais esse conteúdo chega até você e a outras pessoas. Então bora lá, papel e caneta, vamos começar. Primeiro passo. Clareza antes de qualquer coisa. A clareza sobre o que vai ser vendido. Qual que é aquela oferta principal no seu momento. E por que é importante? Quando a gente vai construir esse planejamento de vender melhor, vender mais e vender sempre, a gente precisa entender qual vai ser o produto âncora, que vai puxar muitas pessoas interessadas no seu trabalho. Muitas vezes é um produto ou é um serviço que você já garante, que você sabe que dá para fazer muito bem feito, sabe que você já tem validação, ou é um produto ou um serviço que tem uma associação ao posicionamento que você quer comunicar. Eu vou te dar o meu exemplo, tá? Hoje, dentro da nossa empresa, a gente tem alguns braços dentro da ME Company. E dentro deles, a gente trabalha a parte educacional. E hoje, dentro de educação, a gente trabalha um programa de Mentoring Advisory, que é a Safira. A Safira hoje virou um ecossistema com alguns níveis de mentorias dentro do nosso ecossistema. E lá a gente trabalha exatamente a consolidação do modelo de negócio das nossas mentoradas. A gente assessora, a gente orienta, a gente acompanha e mentora realmente elas para chegar rumo ao topo, para chegar nos múltiplos 6 dígitos por mês a partir de um modelo de negócio que encanta o seu cliente, atrai, converte e fideliza. Em resumo é isso. E aí pensa assim, se essa é a minha metodologia como empresária, quando eu uso, por exemplo, a Safira como um produto principal ou um serviço, tendo essa clareza de que essa oferta ela vai ser a principal, você concorda comigo que todo o meu planejamento do mês, os meus raciocínios, eles vão se voltar para que esse produto, que é a âncora, esteja em prioridade? Esteja como um holofote? Não significa que eu não possa vender outras coisas. Inclusive, isso é muito saudável, tá? Para o teu negócio você ter mais de uma opção, isso é muito importante. Mas significa que quando eu vou trabalhar uma comunicação dos meus conteúdos, produzir uma linha editorial, fazer algum tipo de anúncio ou até mesmo um podcast como esse, eu vou pensar em que persona? Exato! Eu sei exatamente a reflexão que você está pensando agora. Ah, Marcela, então talvez é por isso que eu tô com dificuldade de vendas ou não alcançando todas as metas que eu queria. Porque talvez eu não esteja produzindo um conteúdo para uma persona específica daquele produto principal que eu estou querendo vender. Exato. Toda comunicação precisa se conectar com o que a pessoa está sentindo. Não mais só sobre dores ou desejos, mas principalmente quais são as situações que ela tá passando, que desencadeiam o devido comportamento. Pensa assim, o que faz a pessoa tomar o ímpeto de comprar qualquer coisa hoje na internet não é só o que ela sonha, o que ela deseja ou o que ela tá sentindo de problemas, mas é muito relacionado à situação em que ela se encontra. E é justamente por conta das situações que as pessoas se encontram e que elas tomam devido comportamento. Então, às vezes a pessoa só tá agindo de tal forma, ou pensando tal coisa, ou sentindo tal coisa, graças a uma situação que ela se encontra. Quando você entender quais são as situações que o seu potencial comprador hoje, recente, tá? De forma mais atualizada possível, está vivenciando, mais fácil vai ser você tornar clara a sua comunicação desta oferta. Portanto, o primeiro pilar que a gente acabou de trabalhar agora foi a clareza. A clareza na oferta principal no produto ou serviço âncora que nós vamos trabalhar. O segundo passo, e um dos mais importantes, a gente vai caminhando aqui etapa por etapa, é ampliar as portas de entrada. Quando eu falo sobre ampliar as portas de entrada, é também reconhecido os nossos canais de aquisição. Muitas vezes você está com dificuldade, inclusive nessa primeira etapa, nossa dimensão número 1 de vender em volume, que é o que a gente comentou, porque poucas pessoas estão acessando essa sua oferta. Uma vez que já está claro qual vai ser, a gente já definiu isso no passo anterior, agora a gente precisa aumentar o que eu chamo de boca de funil. Trabalhar mais pessoas alcançando o seu conteúdo. Possivelmente você está produzindo conteúdo de uma forma um pouco mais no piloto automático. Talvez sem tanta estratégia, sem um planejamento mais micro e macro, sem entender exatamente qual que é a intenção por trás de cada conteúdo, qual que é a intenção por trás de cada estratégia. Porque lembrando, nem sempre a gente precisa ficar refém somente de conteúdo. Eu tô aqui falando pra você como uma empreendedora, uma empresária, prestadora de serviço, inclusive, vamos fazer uma rápida dinâmica. Deixa aqui abaixo pra mim nos comentários o que você vende hoje, qual que é o seu nicho. Me permita te conhecer, se você quiser inclusive colocar o @ do seu Instagram, eu vou adorar, porque eu consigo
consigo entender um pouco mais o que de fato a audiência que tá ouvindo aqui o nosso Papo Visionário, o nosso podcast, tá enfrentando, tá vivendo, tá vendendo, e eu consigo usar você de exemplo na próxima. Já pensou que legal? Pois bem, diante disso, o que eu quero que você pense? Ampliar os nossos pontos de contato, portanto, é aumentar quantas pessoas estão chegando nessa oferta. Muitas pessoas, antigamente, né, quando era mais fácil, faziam isso através de tráfego pago. Hoje em dia já não é o melhor caminho. O tráfego pago está cada vez mais custoso e isso se torna uma barreira, porque você tem muito gasto, muito investimento para pouco retorno. Então, o que é mais assertivo atualmente? Sim, o conteúdo é uma das possibilidades, mas é importante você criar a sua comunidade. A sua própria comunidade começa a divulgar você, compartilhar você, disseminar aquilo que você tem feito, que você tem postado. Então, dessa forma, você não fica só refém, por exemplo, do Instagram, mas sim dessas pessoas estarem engajando com você, contribuindo e multiplicando. Outra forma fundamental de você também aumentar essas nossas portas de entrada é através das parcerias, dos programas de indicação, dos afiliados, dos embaixadores. Pense estrategicamente quais pessoas que estão ao seu redor que podem contribuir, que podem favorecer a divulgação da sua marca, a divulgação do seu perfil, ampliar realmente para que mais pessoas te conheçam e sem que isso no primeiro momento te gere nenhum tipo de custo. Às vezes é uma troca, às vezes você pode fazer uma collab, você pode fazer uma live em conjunto com alguém, você pode fazer um post no feed em conjunto com alguém, alguma forma de você realmente aparecer cada vez mais. Pertencendo a uma comunidade, por exemplo, também é uma ótima estratégia. Aqui dentro da nossa empresa, a gente tem a comunidade das visionárias e lá a gente tem outras comunidades nichadas também, como por exemplo, a gente tem as safiras, a gente tem as veloras, a gente tem os nossos grupos de alunas e mentoradas. E é muito legal porque elas fazem muita amizade. Elas realmente contribuem umas com as outras. Elas começam a se acompanhar, se seguir no Instagram, comentar no conteúdo uma da outra, fazer parceria, fazer live em conjunto. Conclusão, a audiência de uma passa para outra. Isso é muito legal. Por isso que eu sempre reforço a importância de você fazer parte de um ambiente como esse, estar em uma mentoria, estar em um programa. Dentro aqui da nossa empresa, você inclusive tem várias opções que você pode conhecer um pouco mais. Eu vou deixar aqui abaixo um link para você conhecer todos os nossos programas e quem sabe a gente possa fazer um diagnóstico personalizado do teu momento, entender qual dos nossos hoje mais se encaixa para você. E ainda falando sobre esse nosso segundo ponto, se as suas portas de entrada, se os seus canais de aquisição, eles estão com baixa entrada, poucas pessoas estão acompanhando o seu trabalho, poucas pessoas estão te conhecendo, poucos seguidores, isso é um sinal de fragilidade. Eu sei que é muito complexo se a gente parar para pensar que muitas coisas dessas referente a conteúdo dependem do teu tempo. Eu entendo, eu já passei exatamente por isso. Eu fui construindo a minha audiência pouco a pouco, não é uma coisa da noite pro dia. Mesmo que você viralize, ainda assim para você ter maturidade de audiência, relacionamento, consolidar uma percepção de valor, não é simples, né? Mas eu entendo que é justamente fazendo esse movimento dia após dia que você vai chegar lá. Não tem por onde fugir, percebe? E da mesma forma, é muito arriscado, é muito perigoso se só os teus clientes estão dependendo de um único lugar, uma única fonte, que muitas vezes pode estar acontecendo, de você só receber gente nova através de indicação. Ih, já peguei isso daí muito. Muitos casos de mentoradas, quando entram conosco no ecossistema, é justamente para resolver esse problema, né? De o seu canal de aquisição, o único lugar, tá sendo as indicações. E aí, em um dado momento, se aquele cliente não te indica mais, você simplesmente perde os novos potenciais compradores e começa a diminuir a sua receita. Eu já vi várias alunas passarem por esse problema, então também é muito arriscado. Isso é um sintoma de que o seu negócio não está escalado. Ele está realmente limitado a um lugar que vai, em algum momento, ficar conflitante e vai fazer falta para você. Então, por isso que é importante você distribuir outros lugares para que você tenha novas portas de entrada. E aqui, inclusive, fica de insight, às vezes é mais de uma rede social. Por que somente pensar no Instagram? A gente, inclusive, aqui dentro do nosso ecossistema, a gente vem trabalhando fortemente o Omnichannel, outros canais, e inclusive muitas alunas, muitas mentoradas estão validando isso. Elas têm gerado conteúdos estrategicamente, por exemplo, lá no TikTok. Uma área maravilhosa para você trazer clientes qualificados. Antigamente tinha aquele pensamento, né, aquela crença, porque lá são só crianças, pessoas desqualificadas, quando não. Na verdade, isso tudo era um pensamento aleatório. Hoje, cada vez mais se comprova que sim, existem clientes ultra qualificados consumindo o TikTok. Tem pessoas que nem abrem mais o Instagram para você ter noção. E é por isso, inclusive, que é uma rede que eu sugiro fortemente que você vá buscar, conhecer, entender como funciona o algoritmo, realmente começar a produzir o seu conteúdo por lá para você trazer mais pessoas qualificadas e sem depender apenas do algoritmo do Instagram. Sabendo que lá pouco importa quantos seguidores você tenha, mas sim a mensagem que você vai comunicar. Então, isso também pode ser muito favorável para ampliar
criar os pontos ali de contato e as portas de entrada do teu negócio. Terceiro passo, e um dos mais importantes de todos. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Processo e rotina comercial. E não, meu amor, eu não tô falando de um scriptzinho por aí. Também não tô falando de você precisar ficar fazendo um follow-up insistente, chato, ou muito menos você ficar tentando e tentando o cliente o tempo inteiro com abordagens aleatórias. E vamos reforçar aqui, né, o que eu falei no começo do episódio. Mesmo que você esteja com espinha, dá pra fazer muita coisa acontecer. Inclusive, olha que curioso, bem na semana que eu tava com uma espinha na cara, foi a semana que em apenas 2 dias eu fiz mais de 80 mil. 80 mil reais em 2 dias. Isso assim, de forma natural, orgânica, perpétua. Ao considerar todo o montante do mês, a gente fala de múltiplos 6 dígitos. E eu comecei o vídeo, né, com esse gancho pra, logicamente, te chamar a atenção. Mas esse é um assunto que a gente pode aprofundar mais pra frente, se você achar que faz sentido. Eu te trazer um pouco mais essa minha percepção sobre algumas coisas que são ditas no mercado e que, na verdade, estão aí pra te distrair. Que, na verdade, estão aí pra corromper a tua própria identidade. E é muito delicado. Se você quiser que eu aborde esses assuntos um pouco mais a fundo, me deixe saber. Escreva aqui nos comentários também. Mas entrando agora, então, nesse nosso passo prático, né? A terceira etapa. O que eu sugiro que você faça sobre esse processo base comercial? É você desenhar, literalmente, qual que é o caminho que a pessoa vai percorrer para decidir e passar o cartão para você. Quais são os pontos que ela precisa passar? Ela vai te assistir, às vezes, em um vídeo no YouTube, ou ela vai direto assistir um conteúdo no teu Reels, ou ela no TikTok. Por onde que ela passa? Ela tem que clicar no link da bio? Ou não? Ela tem que fazer uma aplicação? Ou não? Ela tem que preencher um formulário? Ou não? Ela tem que conversar com você no WhatsApp, ou é no direct, ou é num site? Como que é as etapas deste processo pré-venda, durante a venda e pós-venda? E adivinha, meu amor, processos é igual receita. É você detalhar o que vai acontecer em cada momento, o que é necessário, quais são os ingredientes, qual é a temperatura, qual é o tempero necessário. É exatamente assim que você vai descrever com as suas palavras o como você gostaria que fosse. Mas Marcela, eu já faço isso no automático hoje no dia a dia. Exato. Esse é o problema. Os processos existem justamente para a gente sair do piloto automático e padronizar num modo excelência aquilo que tem que ser feito. Porque se você não tem processos, meu amor, eu sinto muito te informar, tá dependendo apenas do seu humor, tá dependendo da tua memória, da tua cabeça, tá dependendo daquilo que você se lembra. Isso é muito ruim porque você fica fadado a coisas externas. Empresa não tem coração. Anota isso. Empresa não tem coração. É por isso que ela depende de processos, é por isso que ela depende de pessoas, de protocolos, de rituais, de rotina, de cultura, de questões realmente organizacionais que alimentam, nutrem e constroem a sua estrutura de negócio. Isso é um papo para um outro podcast que a gente pode também ter num próximo episódio, se assim fizer sentido, mas eu só queria te realçar isso. Então, os processos de venda, eles são literalmente construídos desde agora por você. Caso você esteja negligenciando isso, talvez exatamente o ponto que te faltava. Agora, caminhando para a gente falar sobre vender melhor e vender sempre. A gente falou aqui 3 passos necessários, eu vou te dar mais alguns. Mas agora é o momento daquele nosso pedágio. Você já deixou o seu like? Tá fazendo sentido para você? Já deixou aqui abaixo um comentário do que você tá sentindo, o que você tá achando, qual foi a chave que virou? Vamos fazer essa troca, tá? E como eu comentei, se você estiver curtindo, eu vou ficar muito feliz em ver que você vai compartilhar nos seus stories, me marcar e indicando as pessoas a conhecerem o Papo Visionário. De verdade, isso não é só sobre mim, isso é sobre você. É sobre você mostrar pro teu público, pra tua audiência, o quanto você tem investido seu tempo, sua energia em aprender conteúdo de valor. Então, de fato, é uma troca, mas você também vai estar sendo ajudado. Isso é maravilhoso, vou ficar muito feliz por isso. Vamos dar seguimento, então. A próxima etapa, o nosso 4º passo aqui para você começar a vender melhor, é definir com muita precisão quem é esse cliente qualificado, o que nós também chamamos de ICP. Quando você sabe exatamente quem é esse cliente qualificado, você tem uma régua. Você vai entender exatamente quem não é qualificado, você precisa delimitar isso, então, para quem não serve o seu produto ou serviço, quem você não tolera aceitar na sua empresa, quem você não quer ter que atender. É literalmente o que eu chamo de regra dos nãos. Quem não é bem-vindo, quem não faz sentido, quem não faz, né? Não dá match com você, com a sua cultura, tá? Mas Marcela, eu vou perder clientes dessa forma. Mas você vai ganhar muito mais. Quanto mais específico, mais claro para quem é o seu trabalho, como ele funciona, melhor vai ser. Então não pense que você vai estar
perdendo vendas e sendo prejudicada. Você vai perder vendas apenas daqueles que não faz sentido. E por isso você vai ganhar muito mais daqueles que realmente faz sentido, ok? E do outro lado você vai ter exatamente os critérios. Quem é o cliente ideal? Quais são as características? O que essa pessoa sente e passa no dia a dia? Quais são as situações? O como eu me identifico com essa pessoa e o como eu quero que ela se identifique comigo? Quais são os critérios de qualificação? E às vezes as pessoas não sabem nem isso. Talvez você, minha querida aluna que está aqui me acompanhando, minha visionária, minha mulher que chegou hoje no nosso ecossistema, talvez você não saiba nem qual é o critério que determina se a pessoa ela é boa para você ou não é. E por isso que eu te provoco a fazer essa atividade. Isso faz toda a diferença. Eu vou te dar um exemplo meu, tá? Um critério desqualificador é se essa pessoa ela é muito vitimista. Se a pessoa hoje chega, por exemplo, lá no atendimento do meu time, no nosso processo comercial, e ela é uma pessoa extremamente vitimista, sabe assim? Ela só sabe reclamar, ela só sabe falar mal dos mentores, ela não assume a responsabilidade, ela é muito, muito, muito negativa, reclamona, ela tá vibrando numa posição que é impossível acessar. Se essa pessoa tá nesse ritmo, tá com esse pensamento, tá com esse drive mental, é desqualificada. Não vai ser interessante para nós recepcioná-la porque a gente não consegue acessar e resolver. Depende muito de alguns pontos, sabe? Esse é um critério, por exemplo, que desqualificaria uma cliente para entrar hoje nos nossos programas de acompanhamento, de mentoring. Assim como, por exemplo, também um critério nosso é o nível de faturamento. E não porque a pessoa que fatura mais ele é melhor ou pior, mas porque o nível de faturamento ele é um critério de maturidade de negócio. Ele é um critério que determina se essa pessoa ela já está apta ou não para assumir algumas novas responsabilidades, para atribuir uma mentalidade mais estratégica. Então isso também faz diferença, né? Isso é um exemplo meu que eu tô trazendo aqui para você poder refletir e definir o seu. Portanto, o nosso quinto passo, que tem muito a ver com isso, inclusive, é ajustar a sua comunicação perante agora essa nova definição de cliente ideal para atrair exatamente essas pessoas. Então, por exemplo, no meu caso, né? Eu sei que a minha cliente ideal é aquela mulher visionária, que ela gosta de investir no negócio dela para continuar crescendo, que ela tem uma mentalidade de expansão, que ela não tem tempo ruim, que ela é executora, que ela tem uma mentalidade de escala, ela tá buscando justamente essa escala, ela sabe que ela precisa de um acompanhamento, de uma mentora e um time realmente para assessorá-la. Repara que essas características que eu acabei de te citar são muito relacionadas ao pensamento e à mentalidade dessa cliente ideal pro meu caso, que eu tô te usando de exemplo, tá? A partir disso, eu preciso, nesse quinto passo, então, trazer exatamente esses atributos nas minhas comunicações. Nos meus anúncios, nos meus e-mails, nas mensagens que a gente encaminha, por exemplo, no WhatsApp, na minha comunidade, nos conteúdos, tudo. Tudo precisa girar em torno da persona ideal. E é aqui que muita gente falha. Porque quando não faz o primeiro passo que a gente falou anteriormente, né? A etapa 4, não consegue fazer a etapa 5. Eu tô olhando pra cá que eu tô vendo a minha cola. Pra seguir a ordem certinho pra você. Afinal, como eu falei, esse não é um papo solto e aleatório. É um podcast profundo que te traz muita clareza. E vamos caminhar pro sexto passo. A sexta etapa aqui, nosso sexto passo para a gente fazer vendas de uma forma mais qualificada é justamente você entender se a pessoa que chegou está qualificada para receber devida proposta. Sabendo que essa pessoa está qualificada para receber devida proposta, ou seja, ela atende os critérios necessários que você mapeou, ela é o perfil de pessoa ideal e ela está disposta a investir naquele momento, aí, meu bem, aí você consegue fazer uma conversão muito mais assertivamente. Você coloca ela para receber essa proposta. Tem várias formas de você fazer isso. Dá para fazer por ligação, dá para você fazer por chamada de vídeo, dá para você fazer por WhatsApp. Eu chamo de sessão de direcionamento. É uma reunião no Zoom que acontece, dependendo do tipo de programa, tem uma duração específica e de uma forma ultra personalizada, nós avaliamos o negócio de cada potencial cliente. A gente identifica o que a pessoa precisa, a gente já direciona ela em tempo real ali na call, entregando realmente uma dose de como a nossa metodologia serviria. Dá os insights, amplia a mente dela, já traz uma resolução e lógico, se assim fizer sentido para a pessoa e para nós, tem que fazer sentido para nós também, senão a gente nem avança, a gente propõe a ela, a gente apresenta um dos nossos programas que mais se encaixa no cenário dela de forma ultra personalizada, né? E às vezes algumas coisas são criadas ali em tempo real para a pessoa mesmo. Isso é muito legal. Então o que a gente faz aqui? A gente entende se essa pessoa está apta ou não. E às vezes ela não vai estar apta a entrar nesse seu serviço, nesse seu produto e cabe a você desenvolver novas oportunidades. Para quê? Aí a gente vai para a última etapa, para que você venda sempre.
Às vezes você não está conseguindo vender sempre porque você está tendo ofertas muito pontuais. Você não está tendo diversidade de ofertas, de produtos e serviços que atenda à necessidade que o seu cliente vai ter no dia de amanhã, que atenda à necessidade do que a tua persona está precisando no dia de amanhã, no dia de ontem, no dia de hoje, enfim, que vai atender aos momentos mais oportunos. E aí, por conta exatamente dessa falta, ela deixa de comprar de você. E adivinha, você acha que ela vai deixar de gastar? Ela vai comprar e dar concorrência. Ela vai acabar adquirindo o produto ou serviço ali, ó, da outra pessoa, entende? Então, nessa casa, nesse aspecto, você acaba perdendo e não conseguindo vender com a recorrência. E lógico, além disso, tem outros mecanismos de recorrência necessários que trabalham fidelização. E aí são alguns funis de fidelização, alguns processos que geram receita recorrentemente a partir do mesmo cliente ou tracionando clientes novos o tempo todo. Aí, se você quiser, esse pode ser inclusive o assunto do nosso próximo episódio. Você acha que faz sentido? Você gostaria de aprender ações específicas só de fidelização para você manter o teu cliente cada vez mais engajado, para você aumentar o teu LTV? Faz sentido para você ou não? Me deixe saber aqui nos comentários, combinado? Esse foi o nosso Papo Visionário de hoje. Eu espero de coração que você tenha curtido, que você tenha gostado. Eu me dediquei em criar uma ordem lógica para que fizesse muito sentido. Talvez você tenha me ouvido na academia, no carro, numa viagem, se arrumando, e você queira revisitar esse episódio, então aproveita para deixar ele salvo aí no seu Spotify ou deixar salvo também no YouTube. Eu vou ficar muito feliz de ver que depois você reassistiu, pegando papel e caneta, absorvendo exatamente o que fazer, os exemplos, as tarefas práticas, o que eu tô te instruindo, porque isso realmente poderia ser uma aula, eu poderia estar cobrando por isso, mas eu faço questão, né, de transbordar esse conteúdo aqui com vocês. E como a gente falou no começo, tá pago ou não tá? Se fizer sentido pra você, se você curtiu esse conteúdo, me ajude a crescê-lo, compartilha nas redes sociais, faz aqui então o seu processo de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like se você estiver no YouTube. Caso tu estejas lá no Spotify, peço que você avalie o nosso perfil também, vai ali em cima, clique em 3 pontinhos, clique em avaliar o programa e deixa suas 5 estrelas. Eu vou ficar muito feliz em saber que a gente tá conseguindo contribuir e agregar. E deixa aqui abaixo nos comentários se faz sentido pra você esse ser o assunto do próximo episódio, e conforme vocês vão me dando mais feedbacks, mais sugestões, a gente vai trazendo cada vez mais aquilo que realmente importa. Combinado? Nos vemos no nosso próximo. Um beijo, até o próximo episódio.